Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2020. Vamos começar essa quarta-feira bem animada, com bem entusiasmo, como eu sei que vocês estão fazendo, respondendo às atividades bem bonita, fazendo aquela letrinha, ó, caprichosa. Então, vamos dar início à nossa aula com muita alegria, entusiasmo, porque a gente vai conseguir hoje e sempre, tá bom? Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai dar continuidade com os conteúdos. E hoje de história a gente vai estar trabalhando família. O que é família? É um grupo de pessoas no qual você vive dentro de casa, ou seja, no mesmo teto, como pai, mãe, avô, irmão, às vezes o tio, a avó, o primo, o tio. Então, esse é o grupo familiar. Às vezes a família ela existe em várias quantidades. Existe com duas, com três, com quatro, com cinco. Como vou dar dois exemplos. A minha, aqui ó, vocês podem ver. Sou eu, a tia, com meu filho e o meu esposo. O que acontece? Somos três, não é? Então, na minha casa tem três pessoas, ou seja, essa é minha família. Olha a quantidade, um, dois e três. Já eu fiz o batizado do meu filho, então eu convidei essa mãezinha aqui. Essa mãezinha, ela tem três crianças, ou seja, três filhos. Então, mora ela com mais três crianças, ou seja, são quatro pessoas vivendo sobre o mesmo teto. Então, é a família dela. Então, se uma pessoa perguntar, são quantas pessoas da sua família, mãezinha? Ela ia dizer que são quatro pessoas juntando com ela. Então, existe família com um, com dois, com três, com quatro, mas o importante é ter a família. Porque a família é importante nas nossas vidas, pois ela dá carinho, amor, proteção, dá amparo quando precisa. Então, a família é importante na nossa vida. Sem ela, a gente fica sem chão, porque, como por exemplo, se a gente adoece, quem que cuida da gente? É o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe faz parte da nossa família. Se a gente precisa de amor, quem é que dá? A mãe. Às vezes, quando a gente é criado com avô ou a avó. Então, a família é uma palavra muito importante em nossas vidas e sem ela a gente não vive. O livro da família. Algumas famílias são grandes. Uau! Algumas famílias são pequenas. Algumas famílias são da mesma cor. Algumas famílias são de cores diferentes. Todas as famílias gostam de se abraçar. Algumas famílias vivem perto uma das outras. Algumas famílias vivem longe umas das outras. Algumas famílias são muito semelhantes. Algumas famílias assemelham-se aos seus animais de estimação. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm uma madrasta ou um padrasto e uma meia-irmã ou meio-irmão. Algumas famílias adotam crianças. Algumas famílias têm duas mães ou dois pais. Algumas famílias têm apenas um pai ou uma mãe. Todas as famílias gostam de festejar juntas os dias especiais. Algumas famílias comem as mesmas coisas. Algumas famílias comem coisas diferentes. Nham, 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 nham. Algumas famílias gostam de sossego. Algumas famílias gostam de barulho. Algumas famílias gostam de ser limpas. Algumas famílias gostam de ser menos limpas.
Algumas famílias vivem sozinhas. Algumas famílias partilham o lar. Todas as famílias unidas podem ser mais fortes. Há diferentes formas de ser uma família. A sua família é especial, seja qual for o tipo. Em geografia, a gente vai estar trabalhando sobre sociedade em que vivemos. O que é sociedade em que vivemos? É um grupo na qual a gente faz um engajamento, tanto faz no seu bairro, ou em outro bairro, ou em uma cidade que você vai, ou em outro estado. Tudo faz parte do seu engajamento. Então, a sociedade é um grupo global na qual a gente participa diariamente, tá bom? A gente também vai ver um vídeo a seguir falando sobre sociedade e vocês entenderão mais sobre o conteúdo. Vamos lá? Tipos de comunidades. Você sabe o que significa comunidade? Comunidade está relacionada ao conjunto de pessoas que frequentam o mesmo lugar e têm modos de pensar e de viver semelhantes, né? Tem vários tipos de pessoa aqui, mas essas comunidades se separam da seguinte forma. Vamos ver alguns exemplos? Aqui nós temos a comunidade familiar. A sua família é a primeira comunidade que fazemos parte. Ela pode ser formada por pais, avós, tios, primos e outros membros. É na família que as pessoas começam a ser educadas, adquirir bons hábitos, né? Aprendem a respeitar o outro, a colaborar com eles. Por isso a família é essencial na vida de qualquer pessoa. Para viver bem na comunidade familiar é preciso que haja união, amor, respeito, compreensão e cooperação entre todas as pessoas que fazem parte dela. A outra comunidade que é muito importante, vocês também já conhecem, é a comunidade escolar. A comunidade escolar é formada pelos alunos, os responsáveis por eles, como os pais, os outros parentes, os professores e os demais funcionários da escola. Na escola fazemos amigos, aprendemos a ler, escrever, fazer contas, trabalhar em grupo, entre muitas outras coisas. E tem outras pessoas e crianças que também frequentam outras comunidades. Eu botei aqui um exemplo da comunidade religiosa, né? Às vezes, quando você frequenta uma igreja, né, você também está fazendo parte de uma comunidade. Então, esse é o trabalho que a Pro quer que você faça. Você vai escrever quais são os tipos de comunidades e colocar figuras representando cada comunidade, tá certo? Beijo da Pro e até amanhã. Essas foram as explicações dos conteúdos, meus amores. Agora a gente vai para as atividades, tá bom?